áudio. Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe. Se você gosta de livro, leitura, literatura, considere se inscrever aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de uma análise completa. Hoje falaremos sobre a série Os Sete Reinos, escrito por Cinda Williams Tima. Os Sete Reinos consiste nos livros O Rei Demônio, A Rainha Exilada, O Trono Lobo Gris e A Coroa Escarlate. O que é análise completa, né? Quando eu começo uma série de fantasia, eu normalmente faço uma resenha do primeiro livro, eu fiz a resenha do Rei Demônio, e aí depois que eu finalizo a série, eu faço uma análise completa, onde eu disseco a série em 7 tópicos diferentes, que são ambientação, personagens, enredo, sistema de magia, legibilidade, mundo e tema. E hoje falaremos sobre Os Sete Reinos, que está na minha top 5 séries de fantasia que eu li esse ano. Então vamos começar com ambientação, né? Como é que é o universo que a Cinda Williams Tima criou para apresentar a história dela. E 1000 anos antes de começar a nossa história, existiu um mago muito poderoso, mas muito poderoso e muito ruim também, muito mal. E ele chegou num ponto que quase destruiu o mundo. Ele só não conseguiu destruir porque tinha uma rainha chamada Hanaleia, que é a primeira da linhagem Lobo Gris, que conseguiu derrotar esse mago. Ele deixou o mundo estraçalhado, mas não conseguiu destruir do jeito que ele queria. E a partir do momento que a rainha Hanaleia conseguiu destruir esse mago, criou-se então um momento histórico que se chama a cisão. Então toda vez que eles se referem à cisão, foi esse momento em que o Rei Demônio, que é esse mago super poderoso, foi derrotado pela rainha Hanaleia. E aí, a partir do momento que eles veem como que é perigoso ter um mago ali no poder, um mago tendo autoridade e autonomia para fazer o que ele quiser, criaram-se leis. Então entrou na jogada os clãs. Clãs são um pessoal, umas tribos que vivem nas montanhas espirituais, e agora eles são os responsáveis por fornecer amuletos, que é como funciona a magia nesse mundo. Então agora, a partir do momento que teve essa cisão, criou-se uma série de leis. Então tem leis, por exemplo, que a rainha nunca, nenhuma pessoa da linhagem da rainha pode se casar com um mago, ou o mago nunca pode produzir o seu próprio amuleto. Os clãs são os responsáveis por criar esse amuleto para os magos utilizarem. Então criou-se uma série de leis a partir da cisão. E esse monte de leis se chama a Naemin. É um termo que a Cinda Williams Tima criou para esse universo. Então essa a ambientação. Então quando teve ali a cisão, o mundo se dissolveu em vários reinos, em vários pedaços, que são 7 aqui nessa história. E aí a história parte daí. E essa foi a ambientação que a Cinda Williams Tima criou, que é uma ambientação muito rica. Enquanto que você vai entrando mais nas histórias, você vai tendo mais profundidade também, que não cabe a mim falar agora, porque eu não quero dar spoiler para a história. Bom, agora vamos para personagens. Os personagens principais da história é a Raíssa Ana Mariana, que é uma princesa herdeira. Então ela é a próxima na linha de sucessão do trono, e por ela ser a princesa herdeira, ela tem que lidar com vários compromissos e várias formas de etiqueta e várias condutas corretas para ela, para poder estar preparada para seguir na linhagem eventualmente se a mãe dela morrer. E ela tem a mãe, que faz parte da linhagem Lobo Gris, e tem o pai, que eventualmente nesse casamento a mãe resolveu casar com alguém dos clãs. Então a Raíssa tem como mãe uma da linhagem Lobo Gris, e como o pai ela tem um dos grandes nomes ali das tribos das terras espirituais, que são os clãs, que são os Demonai. Então a Raíssa, ela é mestiça, né? Ela tem a mãe de um lado, tem o pai do outro. Inclusive a cor dela, a Cinda Williams Tima fala sobre a tonalidade da pele dela. Ela fala como caramelo, como açúcar queimado. Então ela tem ali uma pele mais escura de mesclagem dos dois lados, né? Então da linhagem Lobo Gris e dos clãs. E aí ela tá nessa linhagem, ela tem que lidar com esses compromissos, com essas coisas, e não é o caminho que ela
quer seguir. E pelo outro lado a gente acompanha Hans. Hans é um menino nasceu pobre, ele é menino de rua, ele começou a chefiar gangues muito novo, e aí chegou um determinado momento que ele resolveu se acertar. Então a mãe dele estava precisando de ajuda, a irmãzinha dele também, então ele falou, não, eu preciso dar um bom exemplo para minha irmã, eu preciso provar para minha mãe que eu não sou esse vagabundo que ela acha que eu sou por viver na rua e ser chefe de gangue. E ele acaba se relacionando com os clãs, acaba trabalhando para eles, e ele acaba tendo até um nome de clã, que se chama Caçador Solitário. Então durante toda a história, quando fala do Hans Alistair ou Caçador Solitário, fala sobre a mesma pessoa, porque Hans é como que as pessoas da cidade chamam ele, ou Hans, ou Algema, que é o nome dele de rua, e o pessoal do clã chama ele de Caçador Solitário. Esses dois são os principais. Aí depois a gente tem, do lado da Raíssa, alguém que está muito próximo dela, que é o Aemon, que é um soldado, um guarda dela, que cresceu meio que com ela e também está aprendendo a lidar ali junto com o que ela também está aprendendo. Então ela está aprendendo a ser uma princesa herdeira, ele está aprendendo a ser um guarda da rainha. E do lado do Hans a gente tem o amigo dele chamado Caçador Solitário, que na verdade o nome dele é Hayden, que é um amigo ali dos clãs. E esses são os personagens da nossa história. E o Hans, ele começa a história de uma forma curiosa, porque ele cresceu a vida inteira com uns braceletes que ele não sabe por que ele tem, só que o bracelete ele é tão fixo no braço dele que ele não consegue remover. Então ele já aceitou que tem esse bracelete, é um bracelete meio mágico, porque ele cresce a partir do momento que ele foi crescendo, e ele veio que, tá bom, é isso, e segue a vida. E aí depois, é por isso que ele tem o nome de Algema na linguagem das ruas ali. Esses são os personagens principais aqui da série Os Sete Reinos, e isso tudo a gente aprende no Rei Demônio. Aí beleza, agora a gente vai para enredo, né? Qual que é a história realmente, né? Como começa essa história? Então, eu passei a ambientação, eu passei os personagens, e agora como que começa a história? A história começa com o Hans e o Dançarino de Fogo, o amigo dele, pegando cogumelos, pegando plantas em uma região erma ali das terras espirituais, para poder revender depois. Acontece que no momento que eles estão vindo para casa, para a cidade, eles acabam vendo fogo e vão lá socorrer. E aí eles descobrem que quem criou esse fogo, né, esse incêndio na floresta, foram 3 magos jovens. Então eles vão lá ver e eles acabam tendo um embate, sendo que o Hans acaba pegando do líder ali, dos magos jovens, um amuleto que ele estava usando, que é esse aqui. E aí começa a história a partir daí. Aí ele pega a antipatia desses magos e aí eles acabam caçando ele para pegar de volta esse amuleto, a história do primeiro livro. E aí a Raíssa começa ali nesse mesmo lugar, nessa mesma montanha que está pegando fogo, mas ela está no lugar mais abaixo, ela está fazendo um piquenique junto com a mãe, com o mago que é consorte da rainha, toda rainha pode ter um consorte mago que dá dica, que dá conselho para ela a partir do momento que ela necessita, e aí faz parte ali da corte. Então tem o pessoal todo ali comendo piquenique e tal, e eles têm que fugir do incêndio que começou a ser gerado lá em cima. A partir do momento que o mago consegue proteger elas do fogo que está vindo, ele acaba também tendo ali mais consideração pela rainha. E o filho dele foi o que gerou esse incêndio. Então, só que o filho não vai falar isso nunca pra ele, né? Então a história é meio que essa, assim. Então, essa família de magos vai meio que atrás do Hans e para pegar de volta esse amuleto, e eles têm um grande apreço pela família real, mas não tanto pela Raíssa. Então, é esse o enredo, daí que começa a história. Ao desenvolver a história vai tendo proporções muito grandes, eles vão explorando muito mais o mundo, e a gente vai tendo conhecimento também de cada coisa que vai acontecendo depois. Beleza, agora eu vou falar um pouco sobre tema. É sobre o que a história em geral, né? E a história,
Cada livro tem um certo tema, mas eu acredito que o maior tema de todos é desafiar o status quo. O que eu quero dizer com isso? Status quo é o estado das coisas. Toda vez que você fala, tipo, desafiou o status quo, é que fez alguma coisa pra querer uma mudança, né? Pra fazer as coisas serem diferentes das coisas são. Então, por exemplo, quando, sei lá, uma banda de rock desafia o status quo, o que ela tá fazendo é tá desafiando o estado do rock no momento. Então isso que é meio que desafiar o status quo. E eu acredito que justamente a história inteira dos Sete Reinos é desafiar o status quo. Tanto a Raíssa, que ela é, né, começa princesa herdeira, ela tem que fazer tudo certinho, tem que seguir à risca tudo que tem que fazer e não é o que ela quer. E tanto o Hans, que o que esperam dele pelo que ele já fez na vida é muito contra o que ele está hoje. Então eles têm que o tempo inteiro ir contra as expectativas das pessoas e querer melhorar e evoluir o que eles conseguem. Lógico que também tem um pouco de tema de redenção, tem um pouco de tema de confiança, e eu acredito que o maior deles é o status quo. Beleza, agora vamos para sistema de magia. Como é uma série de fantasia, então normalmente quase todas praticamente tem um feiticeiro, um mago, coisas de feitiços. E o sistema de magia que funciona na série dos Sete Reinos é a seguinte. Como eu falei no começo, tem os magos e tem os clãs, que são o pessoal ali das terras espirituais. O pessoal do clã, eles criam amuletos, esses amuletos aqui. E os magos utilizam esses amuletos para poder fazer os feitiços. Os magos, eles têm, por natureza, emitem poderes dentro deles. E eles precisam de um lugar para armazenar isso para poder utilizar depois. Então, os amuletos servem como armazenamento de poder. Então, o tempo inteiro eles têm que estar segurando no amuleto para poder passar o poder deles para esse amuleto, para eventualmente depois, quando precisar usar um feitiço, eles pegam o amuleto e fazem o feitiço para conseguir ter algum efeito. E a partir do momento que acaba esse poder, eles ficam super fracos. Então eles têm que estar o tempo inteiro monitorando o quanto de flash que eles falam, o quanto de poder que eles têm para eventualmente não ficar sem. Porque se eles ficarem sem, desmaia e acaba com tudo. Então o sistema de magia é bem interessante. Lógico que não é tão sofisticado, tipo, ele precisa falar tal coisa ou ele precisa mudar alguma coisa do organismo para poder... Não, é uma coisa bem simples, ele só precisa armazenar e uma vez armazenado ele manda bala. O que eu gosto muito do sistema de magia dos Sete Reinos é que ele é muito próprio pro evoluir da história. Não é só tipo, eles fazem isso e conseguem fazer o que eles quiserem. Não, eles usam isso para evoluir com a história também. Beleza, agora um pouco sobre legibilidade, né? Como é que é a escrita da Cinda Williams-Stima? É uma linguagem simples, é uma linguagem direta, mas isso não impede que ela use analogias muito bonitas, metáforas bonitas e floreie bastante o texto. Você pode ver que são bastante linhas por páginas, é uma fonte pequena, mas são capítulos curtos e a gente avança na história muito rápido. Então é uma boa legibilidade também, é um livro que você lê rápido. E agora o sétimo, um pouco sobre o mundo que a Cinda Williams-Stima criou. Então tem toda aquela ambientação, né? Mostrou como que destruiu o mundo e tal. E aí ela criou os Sete Reinos, que é esse mundão que está aqui. E o jeito que ela criou esse mundo é muito interessante porque a nossa história ela começa em uma região apenas, que é aqui em cima. A partir do momento que vão desenvolver da história, eles vão para um lugar específico do mapa e vão tendo conhecimento de todo o resto do mundo, que não foi apresentado no primeiro livro. A partir do momento do terceiro livro, eles têm que voltar para o ponto principal. Agora eles voltam para o ponto de partida tendo conhecimento de todo mundo e aí eles têm que lidar com a situação que tiver lá no momento. E é muito da hora quando eles fazem esses percursos, porque a gente vai tendo conhecimento do mundo que ela criou. Então, por exemplo, tem uma área toda pantanosa que é o pessoal das águas, que eles vivem de uma certa forma. Aí tem um pessoal de tal lugar, que tem uma religião específica. Então o tempo inteiro apresentando o mundo pra gente. E eu acho que, apesar dela não ter utilizado tanto na história dela, no enredo dela, o mundo
de vez, ela utilizou bastante em conhecimento. Então, é um mundo que ainda dá para ser muito bem explorado. Inclusive, ela já fez uma série nova dos Sete Reinos, que não é Sete Reinos, eu acho que é o Reino Despedaçado, Shattered Realms, uma coisa assim, que aponta a família do Hans e a família da Raíssa mais pra frente também. Agora, se você quiser que eu dê uma nota para cada um desses tópicos, as minhas notas são: ambientação 8, enredo 8, personagem 8, tema 9, sistema de magia 8, legibilidade 9 e mundo 7, dando aí uma média de 8,1. Essa foi uma análise completa da série Os Sete Reinos, escrito por Cinda Williams-Tima, que são o Rei Demônio, a Rainha Exilada, o Trono Lobo Gris e Coroa Escarlate. Me conta aí se você já leu, se você gostou, se você não gostou, se você concorda com coisa que eu falei, que discorda. Espero que tenha gostado desse vídeo. Até o próximo. Tchau.